Bom dia. Eu queria saber aqui quem é a primeira vez que está participando da Escola do Pesquisador. Sejam bem-vindos, porque vocês vão me ver durante os 2 dias que eu faço parte da comissão de apoio e como palestrante. Tá? Bom, eu e a Ana Paula, a gente dá esse treinamento, mas nunca com uma turma tão grande, então a gente ficou um pouco nervosa, assim, porque a gente sempre conhece bem a nossa turma, nossas apresentações são sempre ao vivo, né, direto no sistema, mas como a gente tem controle de hora, a gente montou uns slides para ser um pouquinho mais formal, né, para não passar do tempo, e a gente vai tentar passar informações sobre o ORCID, como algumas pessoas chamam, em Portugal, na Espanha, aqui no Brasil, ou ORCID, por alguns palestrantes, né, no exterior, ou, como eu prefiro chamar, ORCID. Tá? O ORCID, ou ORCID, é a sigla de Open Researchers and Contributor ID. Tá? Ele foi criado, aqui no nosso tópico de apresentação, né, que a gente vai... eu vou falar um pouco sobre o que é ele, né, a importância, e depois a Ana Paula vai falar sobre a integração de alguns sistemas que já estão integrados. Tá? A gente montou esse mapa para ver qual o grande problema que o pesquisador tem hoje. Quando a gente vai pesquisar, por exemplo, para um Pereira. Pereira tem aqui no Brasil, em Portugal, na África, entre outros países. Isso é uma grande dificuldade para fazer a recuperação das publicações de um pesquisador. Como o Smith também, né, que tem vários espalhados no mundo. Né? Pode passar, Ana Paula. E as várias versões do nome, como exemplo, o meu e o da Ana Paula, que são nomes grandes, a gente pode escrever de várias formas. Por exemplo, por extenso, o nome do meio abreviado, ou só o primeiro e o último. Né? Isso é um grande problema para a recuperação dos sistemas de base de dados e produções científicas. E aí, você, às vezes, vai procurar o nome de um pesquisador como João Pereira. E é muito difícil você conseguir recuperar totalmente em bases de dados. Aqui a gente fez um teste na Scopus, para vocês terem uma ideia. O Pereira só, ele recuperou mais de 17 mil registros. Tá? E quando a gente usa a sigla JC, que pode ser a variação de José Carlos, Dias Neves, Júlio César, ele já deu uma diminuída para 112. Quando a gente faz direto com esse número, que a gente vai falar que é o ORCID, ele já apareceu diretamente as publicações do pesquisador. Bom, então, o grande problema de você fazer a recuperação do nome do pesquisador são as diferentes versões de assinatura, como a gente mostrou, que você pode abreviar o nome, sobrenome, usar o primeiro ou o último. Os homônimos, né, que às vezes você vai procurar pelo pesquisador José Carlos, vão aparecer vários. Né? As transliterações também, que são sistemas diferentes de escrita, como do russo, do hebraico, do grego, que tem grande dificuldade de fazer a recuperação das bases de dados, acentos e outros caracteres, mudança de nome, que as mulheres sofrem muito, né, quando casam, tiram parte do sobrenome, colocam do marido, aí depois divorciam, aí tiram de novo, aí sempre tem aquele problema, o que fazer? Então, o ORCID está aqui para resolver esse problema, né, que tantas mulheres sofrem quando casam. E os vários sobrenomes, né, porque às vezes tem gente que tem muitos sobrenomes e tem formas diferentes de escrita. E é muito difícil, então, você fazer uma padronização. Mesmo que você siga uma padronização, adote para o seu nome, você vai publicar num periódico, o corpo editorial tem regras para você fazer o jeito de você indexar o seu nome. Então, pode distinguir da padronização que você adotou. Então, essa não é a melhor forma de fazer a recuperação da publicação científica de pesquisadores. Tá? Pensando nisso, né, em 2010... organizações ligadas à pesquisa, como laboratórios, universidades, órgãos de fomento, editoras científicas, se uniram para criar uma entidade sem fins lucrativos chamada ORCID. E tem vários membros de todos os países, né? E justamente para criar um identificador persistente e único que vai acompanhar o pesquisador por toda a vida dele, tá? Toda a vida científica. E aí a gente faz um grande problema que a gente tem dos stakeholders, né? Que você tem que ter vários cadastros, né? E eles não se retroalimentam, não tem interoperabilidade, o que dificulta, às vezes, para você padronizar e congregar todas as informações.
Então, o OrcID, ele é um identificador persistente de 16 dígitos, legível por softwares. Então, assim, os softwares, né, os algoritmos conseguem trabalhar melhor com a publicação, né? Então, a gente pode comparar o OrcID como o DOI é para publicação científica, né? Como o DOI é para identificador de objeto digital, o OrcID está como identificador para pesquisador. Bom, então ele funciona como uma espécie de RG para o pesquisador, ele é único, né? Proporciona, então, a desambiguação e impõe exclusividade e integra os fluxos de dados que depois a gente vai mostrar que são fundamentais na produção científica. Bom, então a gente entrou dentro do site de OrcID e a gente viu algumas atualizações, já tem mais de 1.000 membros, né, que são no mundo. Então, como é uma entidade sem fins lucrativos, os membros que são afiliados, eles pagam uma taxa anual para a manutenção dessa entidade. Entre elas estão as universidades como Harvard. Aqui no Brasil, as únicas que estão é a USP, Unicamp e Unesp. Tá? Vários grupos editoriais, como a Elsevier, a Analytic Clarivate. E, no Brasil, são 13 membros afiliados, como a CONFAP, que é um órgão de fomento, a FAPESP, o CNPq, a CAPES, que ela se vinculou em 2017, o Cielo e BICT, entre outros, como hospitais, como o Albert Einstein, e outros que eu não lembro. Depois dá para verificar lá dentro do site. Aí a gente montou um gráfico, está mostrando um gráficozinho que a gente tirou do sistema, né? Que a maioria são instituições de pesquisa que fazem parte, né? Seguida por editores. Aí, dentre as várias regiões do mundo, estão a Europa em primeiro lugar, em segundo os Estados Unidos, com a maior quantidade de gente, de membros vinculados ao OrcID. Bom, então, qual que é a grande utilidade do OrcID, além de possibilitar ser um identificador digital para o pesquisador? Hoje, pesquisadores têm que preencher várias plataformas, como o Lattes, dentro, por exemplo, a USP, que tem os vários sistemas, outros identificadores digitais, como o Research ID, o Scopus ID, o Google ID, entre outras. O OrcID, ele vai permitir que haja interoperabilidade entre os sistemas, ou seja, o sistema USP, por exemplo, vai vincular os bancos de dados com o OrcID e tudo que for alimentado dentro dos bancos de dados da USP automaticamente alimentará o OrcID e vice-versa, assim, a partir do momento que você vincula. Entre a USP, os membros, como o CNPq, né, que tem o Lattes, eles têm até o ano que vem para fazer essa vinculação do currículo Lattes. Ainda não tem um aplicativo, um sistema que faça essa vinculação, né, livre. Eu vi que tem na internet que alguém oferece, mas é pago, tá? Mas, por enquanto, o CNPq ainda não divulgou, não se integrou ao sistema OrcID, tá? A FAPESP está integrada, depois a gente vai mostrar como fazer a integração de as bolsas, né, para alimentar o sistema e vice-versa. Então, isso facilita que haja um fluxo de informação atualizada e sincronizada entre os sistemas. Quem que é a maioria aqui é da USP? Quem que é da USP? Levanta a mão. Tá, acho que é a maioria. A gente vai mostrar duas formas aqui de acessar o OrcID. Como a USP é um membro institucional, quem for da USP tem que entrar pelo www.usp.br/OrcID. Tá? Então, vai clicar ou para criar o registro ou para associar. Ele vai pedir aquela senha unificada ou e-mail, tá? O número USP ou o e-mail e a senha unificada dos sistemas. E depois você vai aceitar o termo, e aí ele vai dar uma tela, né? Se você já tiver um Lattes vinculado, você já vai entrar para a edição. Caso não tenha, ele vai aparecer dessa forma, ou para você criar um registro, que é esse do meio, ou para você vincular um outro OrcID que você já tenha feito antes da vinculação com a USP. Você pode colocar o seu número, o seu e-mail que está vinculado ao outro OrcID e a senha daquele OrcID. A partir do momento que você faz esse vínculo, toda vez que você for entrar no sistema, no OrcID, ele vai pelo sistema unificado da USP, tá? Com a senha e o e-mail.
a gente está fazendo, as bibliotecas elas fazem campanha para quem for da USP fazer esse vínculo, tá? Para contar na estatística e também entrar como membro institucional, que quando for alimentado o sistema, automaticamente vai alimentar também o OrcID. E quem não é da USP pode fazer o registro pelo www.orcid.org. Aí você vai pedir para criar um registro e ele vai dar essas informações para você fazer o preenchimento, tá? Não leva mais de 30 segundos, é muito rápido. E ele vai mandar um e-mail de confirmação, tá? Aí você vai clicar no e-mail para poder entrar no perfil editável. E caso você queira também fazer a vinculação com o Facebook, com a conta do Gmail, também você pode fazer. Mas primeiro você cria o seu perfil, depois faz o vínculo com um desses dois do conta social. E aqui a gente vai mostrar um pouco sobre a edição do perfil. A gente pôs alguns exemplos do que é importante colocar dentro do OrcID. A gente põe a variação dos nomes, de como você pode ser recuperado no sistema de informação, tá? Como a gente mostrou lá das variações que a gente pode ser citado. As palavras-chave do que vocês trabalham, os temas de pesquisa, para também, caso alguém queira pesquisar sobre alguém que trabalha com tal assunto, seria interessante colocar as áreas de pesquisa. Aqui tem alguns integradores como o Mendeley, também ele já vincula direto ao perfil. E o Research ID, que depois a Ana Paula vai mostrar como fazer essa integração para ele entrar direto no currículo, no OrcID, tá? E o e-mail, que é o sempre institucional. Bom, ali o emprego, por enquanto, a gente tem que fazer um manual, tá? Então, a gente clica no adicionar emprego manualmente, porque quando a USP estiver vinculado, o RH vai fazer essa alimentação automática. Assim, quando estiver integrado com a parte dos diplomas, também entra na parte de educação e a gente não vai precisar preencher nada. Então, a promessa da USP, acho que até o final do ano está vinculado. Tá? Aí ele pede alguns campos, né, para preencher. Aí de educação também, você pode colocar doutorado, mestrado, etc. E esse é um outro sistema chamado Uber Research, que ele está integrado ao currículo Lattes, aos órgãos de fomento, que são 2 aqui no Brasil, que estão mais ou menos com os bancos integrados, que é o da FAPESP e do CNPq. Quando a gente faz a pesquisa no Uber Research, você coloca o seu nome e ele vai puxar os seus financiamentos. A gente fez um teste aqui com o professor Vanderlei Banhato, que é o diretor da física, e ele mostra os vários financiamentos que ele tem pela FAPESP e pelo CNPq. Aí você consegue selecionar, verificar se realmente são seus e enviar para o OrcID. E ele já faz essa migração. Ou também, se você pode, caso não vá, né, não tenha ainda as informações integradas, você pode tentar adicionar manualmente as informações. Aí mostra aqui, ó, do lado, a gente pode também fazer uma pesquisa para ver quais os membros do mundo, né, os órgãos de fomento que estão integrados, tá? Ele aparece uma lista, aí no caso, então, quando a gente faz a pesquisa para o Brasil, só aparece a FAPESP e o CNPq, por enquanto. E outra coisa interessante é quando você vai ali no seu perfil editável, na parte de conta, de configuração de conta, você pode colocar pessoas que você considera como indivíduo confiável, né, para estar vinculados no seu OrcID, e também ele vai mostrar todas as organizações confiáveis que estão integradas dentro do seu perfil. Aí, no caso, eu tenho uma lista ali que eu já fiz a integração com os sistemas, né? E ele mostra também que eu estou vinculada à minha conta para entrar com a conta USP, que é aquela da Senha Unificada. Agora a Ana Paula vai falar sobre a integração dos outros sistemas para publicações científicas. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho dessa integração das editoras com o OrcID, né? Aqui a Brianda já explicou, né, anteriormente, que tem essa integração, mas de editoras aqui, eu trouxe como exemplo, né, que as duas que eu vou mostrar, a Scopus e a Web of Science, elas estão já disponíveis a retroalimentação. Então, tudo que você adiciona no Scopus ID ou no Research ID é retroalimentado com o OrcID.
Agora, aqui o Google Acadêmico, o Archive, não. Você tem que salvar as informações que estão presentes nessas plataformas e enviar para o Archive. Então, nem tudo é retroalimentado, né? Nem toda a interoperabilidade está feita aí dentro do Archive. Não são todas as plataformas que têm isso disponível. Então, primeiro, lá, quando você entra nos trabalhos, né, você vai começar a adicionar seus trabalhos aqui. Você abre a abinha. A primeira que ele aparece, isso atualizou agora, né? Nos outros treinamentos que nós demos, eram menos opções aqui de integração, mas você vai adicionar seu Archive ID. O que é isso? É uma plataforma de e-prints, né? A maioria da área de exatas que a pessoa tem. Então, se você tem registro dentro do Archive ID, você pega esse número que está aqui, você vai digitar ele aqui. Quando você der aqui para adicionar esse trabalho, ele vai aparecer os metadados do trabalho, que nem está aqui. Você lê os metadados, vê se está correto, e, no final, você coloca lá, adicionar manualmente, né? Adicionar a minha lista de trabalhos. Você tem que fazer um por um. Não tem como você integrar todos os trabalhos que estão dentro do Archive ID aqui. Então, você pega o número e vai. É a mesma coisa para o DOI. É que ali eu não coloquei. Aqui o DOI é a mesma coisa. Você tem um trabalho você tem o número DOI do seu trabalho, você digita o DOI aqui e analisa as informações dos metadados e dá um inserir o trabalho. Então, é sempre assim. O único que você vai conseguir levar vários trabalhos ao mesmo tempo vai ser do Google, da Scopus e do Research ID, que eu vou mostrar depois. O PubMed também é a mesma forma aí, então, de integração. Você vem aqui em PubMed, eu tenho um trabalho dentro dessa plataforma, está disponível. Eu tenho um número, eu adiciono o número, abro aqui e insiro. Automaticamente, quando você coloca ele dentro da sua lista, ele vai aparecer aqui. Não é porque você colocou que você não pode editar. Sempre quando você vê um lapisinho, né, aqui no OrcID, se você vê esse lápis aqui, é o campo editável. Então, você pode abrir e ainda editar seu arquivo manualmente. Não é porque você trouxe que a informação vai ficar fechada. E também, às vezes, quando a gente puxa de diversas bases, de diversos bancos, acaba tendo uma duplicação de documentos. O meu Google ID e o meu Research ID estão com os mesmos documentos e eu fiz essa integração. Eu chego aqui na minha tela, eu vou ter vários trabalhos repetidos. Então, eu posso também ir excluindo o que for repetido na hora. Se você quis puxar tudo de uma vez, é mais fácil excluir aqui, porque você não perde publicação, se você fizer desse jeito. E tem o pesquisar e conectar, que daí já é uma outra forma. Você vai conseguir essa retroalimentação, né, que você entra na base e você consegue fazer tanto pelo Research ID quanto pela Scopus, que são as duas que eu vou mostrar, mas são outras bases de dados também que estão aqui, que você pode utilizar. A Brianda mostrou ali no perfil dela, né, que ela tem já. Tudo que você fizer aqui, quando você entrar lá nas organizações confiáveis, como a Brianda mostrou, vai aparecer lá que é uma organização confiável sua. Então, vai estar vinculado ao seu OrcID. Então, o Research ID é um identificador da Clarivate Analytics, né? É um sistema único de identificação de autores. Surgiu até antes aí do OrcID. Agora está tendo um pouquinho de problema na hora da gente fazer a integração, porque ele passou há pouco tempo para a plataforma Publius. Então, agora, você não acha mais o Research ID ali dentro da Web of Science. Eu não sei se alguém já entrou para ver. Antigamente ficava, né, o link lá em cima. Agora, você tem que clicar no Publius para conseguir achar seu identificador, seu Research ID. Então, ele vai permitir toda essa padronização de erros dentro da Web of Science. Então, ele percebe quando você tem os seus nomes repetidos, aí ele já faz todo esse trabalho. Então, se você já tinha um Research ID, você consegue integrar e levar os documentos para o OrcID. Então, como que eu faço a importação, né? Eu vou clicar no Research ID, ele vai pedir para eu autorizar, se for a primeira vez que eu fiz. Se eu nunca integrei esses dados do Research ID, eu autorizo. Automaticamente, ele vai mandar você para Publius. E você vai ter que colocar seu login e sua senha, se você tem um login e uma senha da Web of Science. Você sempre tem que ter um login e senha. Então, quem não tem, cria o login e a senha para poder fazer essa integração.
E agora você tem que ir lá em permissões, dentro da Publius, aqui, quando você abre, tem esses filtros aqui, você vai em permissões, e ele vai estar aqui, que vai perguntar para você se você quer que integra, né, que você permite que o ORCID integre seus trabalhos e também o seu perfil. Então, você pode deixar todas essas informações integradas. Por quê? Porque se você tem um trabalho que está na Web of Science, que foi indexado, que está no seu Research ID, entrou no seu Research ID, automaticamente ele vai para o ORCID, se você deixar integrado. Você não precisa ficar buscando o seu trabalho e fazendo esse trabalho várias vezes, porque isso já está integrado. E a mesma coisa acontece aí com o Scopus ID, né? Que também é da Scopus. A diferença do Scopus ID não é que nem o Research ID, mesmo eu não tendo trabalho publicado na Web of Science, eu crio uma conta do Publius e eu tenho o meu Research ID. Posso colocar meus trabalhos que não estão indexados na Web of Science. Agora, a Scopus não. A Scopus ID é um número que dá apenas para trabalhos de autores publicados dentro da Scopus. Eu não consigo ter um perfil. A partir do momento que eu tenho uma publicação dentro da Scopus, indexada lá, que salva, que você tem seu nome, aí você cria seu Scopus ID. Então, eu não consigo fazer integração desse, porque eu não tenho nenhuma publicação da Scopus, mas eu trouxe um exemplo aqui. Mas ela também integra. Então, se você tem esse perfil, você automaticamente entrou um trabalho na Scopus, o trabalho passa a fazer parte do ORCID. Então, também você vem aqui em Scopus, aqui com o ORCID, autoriza, se for a primeira vez em que você está fazendo o acesso. Depois ele não vai pedir mais isso. Também você não vai precisar, né? Porque está integrado. Então, eu fiz aqui uma simulação com o autor, né, com o Eduardo Santana, que eu sei que ele tem. Então, logo que eu clico lá, ele vai abrir para você buscar seu nome. Ele vai deixar seu nome digitado aqui, para você só começar a pesquisa. Como eu sabia que eu não tinha nenhum, eu quis mostrar para vocês eu troquei o nome aqui. Então, vem seu nome aqui, você dá um start e vê qual autor você é, né? Eu fiz aqui Santana Eduardo, são vários. Aí clica qual é você escolhe e você vai para o próximo passo. Aí o que ele vai fazer no próximo passo? Ele vai falar, então é você é esse, daqueles vários que estavam ali. Você dá novamente um próximo passo, que ele vai mostrar todos os trabalhos que você tem aqui dentro da Scopus. Aí você fala, se algum desses não é seu, você coloca um xizinho, você seleciona e vai dando até seguir e você terminar. Como não era meu e precisava da autorização do autor, eu não terminei. Mas vocês que têm o Scopus ID, vai até o final, recebe o e-mail, autoriza, e os trabalhos automaticamente passam lá para a sua lista de trabalhos. E quando você faz isso, se você entrar lá na Scopus e fizer uma pesquisa, o seu Research ID vai aparecer aqui. A partir do momento que você integra, os seus dados já estão integrados. Então, sempre que alguém fizer uma pesquisa, ver seu artigo, o seu número do ORCID vai aparecer dentro da Scopus, lá, a integração. O Google Acadêmico, eu não sei se alguém tem perfil do Google Acadêmico, é só ter uma conta Google, que você tem um perfil lá, e você pode salvar seus trabalhos aqui dentro. Ele também vê, né, indicadores de citação, tudo. E como que você faz? Aqui, vocês viram que não é retroalimentado, não é integrado. Então, como você está no Google, você vai ter que salvar o que está no Google e mandar lá para o Research ID. Não é que nem a gente fez para o ORCID, não para o Research ID. Então, você tem que vir aqui no Google, é uma via só, não tem integração. Você salva, leva seus trabalhos. Então, eu clico aqui e falo que eu vou querer salvar esses trabalhos. Qual o formato que ele reconhece lá, o ORCID? É o BibTeX, que é um formato de exportação de referência bibliográfica. Então, você escolhe que quer mandar suas referências em BibTeX. Salva essas referências em bib, aqui, .bib. Não pode esquecer de colocar o .bib, porque às vezes a gente não olha e ele acaba salvando como TXT. E você vai lá no ORCID, quando você vai abrir no ORCID, ele dá erro. Então, eu volto aqui no meu ORCID, conectar trabalhos BibTeX, eu venho aqui em arquivo,
Vou lá, escolho o arquivo que eu acabei de salvar e dou um abrir. Automaticamente, os trabalhos vão aparecer aqui. Mas não vai ter retroalimentação. Não é porque está no Google que vai se retroalimentar. Esse trabalho sempre, de você vir aqui na base, pegar os trabalhos e salvar. Então, você sempre tem que estar olhando. Tem um trabalho novo meu aqui no Google Acadêmico que não está em nenhuma base, não está indexado na Scopus, não está indexado, mas aparece no Google, eu tenho que levar ele manualmente para o OrcID. Então, você vê, aqui ele dá um tempinho ainda também para você ver, né, se vai querer ou não. Aqui você adiciona o trabalho, você salva ele, ou você exclui, ou você fala salvar tudo. Deu um salvar tudo, automaticamente seus trabalhos já também vão estar presentes dentro do seu OrcID. E um trabalho que eu tenho, que é um capítulo de livro que não é indexado, que não está na rede, não tem DOI, não tem no Research ID, não está em lugar nenhum. Como que eu posso inserir no meu OrcID esse trabalho? Eu tenho que entrar ele manualmente. Então, se eu clico em fazer o login aqui manualmente, eu vou e adiciono todos os metadados, né? Eu cadastro meu trabalho aqui, vou colocando todas as informações. Tem também campo para você colocar o link, né, do trabalho. No final, você dá lá um adicionar à lista, que automaticamente o trabalho vai estar aqui. São essas as formas de integração aí de trabalho dentro. Você pode também, aqui são vários botõezinhos que estão aqui, né? Você pode também exportar os seus trabalhos. Se você colocou todos os trabalhos aqui e tem um gerenciador de referência, alguma coisa, você pode clicar aqui em exportar, também mandar esse trabalho para outro lugar. Você pode editar em lote, depois que já está tudo aqui, você pode clicar em edição de lote, você fala se quer que esses trabalhos apareça para todo mundo. Se algum trabalho você quer que fique restrito, que apareça só para você. Então, tem todas essas formas de opções aqui também de editável dentro da aba Trabalhos. Eu acho que é isso. E o classificar aqui, você classifica seus trabalhos tanto por ano quanto por importância, relevância, é um classificar normal. Então, eu acho que são essas as opções de integração, por enquanto. Aquelas bases que estão lá são as bases que têm essa interoperabilidade. Você fez esse cadastro e você vinculou, automaticamente as informações vão de um para outro, mas algumas informações ainda estão apenas numa via, como a Brianda falou. A USP está também desenvolvendo, aí tentando mandar nossos dados de educação direto, né, para o OrcID, mas, por enquanto, eu sei que parece trabalhoso, né? O Eduardo acabou de apresentar o Lattes, eu vou ter que fazer meu trabalho duplicado. Eu vou lá, perco maior tempo preenchendo meu Lattes. Aí eu venho aqui, sento e começo a preencher meu OrcID. É porque é um início, e o Brasil, eu não sei, no gráfico ali que a Brianda passou rapidamente, dá para ver que a América Latina ainda são poucas organizações que participam dessa integração. Então, a gente está engatinhando aí, mas quando tiver tudo integrado, a FAPESP, todo mundo integrando as informações, a América Latina está aqui com 3% só de participação. Então, é um trabalho que vai dar certo, sim. E quando tiver correto, aí, quando tiver tudo integrado, você não vai ter que fazer mais nada. A sua instituição vai alimentar seu OrcID, as agências de fomento vão alimentar e você vai só analisar, né, ver se está correto. Você vai ter que entrar, vai ter que analisar, é seu currículo, é sua página, é o seu identificador. Mas agora, nesse início, perca um pouquinho de tempo, entra lá, cadastra, vincula com a USP. Se tiver alguma dúvida, procure a gente. Aqui, eu, a Brianda, nós estamos na biblioteca. Eu fico no campus 2, a Brianda está aqui no campus 1, mas todas as bibliotecas da USP têm um bibliotecário para ajudar vocês nessa parte. Então, comecem a ativar seus OrcID, porque muitas agências também estão pedindo, né? Para pós-graduação já está pedindo, né? FAPESP, os órgãos de fomento pedem que você tenha seu número OrcID. A maioria das revistas também, né? A maioria das editoras, né? Acho que a maioria publica aqui já está pedindo o OrcID. Então, vocês não vão ser mais reconhecidos pelo nome, mas sim pelo número, para fazer a recuperação. Ana Paula e Brianda, um aplauso para elas. Vamos ter tempo para várias perguntas, portanto, por favor, disponham desse tempo. Dúvidas? Ok, professor
Eu vi que quando a gente vai tentar transportar do Google ID para o OrcID, você falou do transporte do grupo inteiro de publicações. Dá para fazer isso para uma publicação, por exemplo, atualizou, sim, eu tenho 1 ou 2 ou 3, eu quero fazer com essas. Sim, é possível? Tem como você, no início, quando você entra no seu Google, que você vai levar seus materiais, tem como você selecionar. Eu não sei se a tela que eu coloquei aqui ela está aparecendo, mas você seleciona só o que você quer e dá um salvar. Então, você tem que salvar todos os seus documentos em formato BIB e mandar para lá, e ele traz só esses 3 documentos. É possível selecionar, sim. Ali, né? Ó. Tá vendo aqui? Eu falei para selecionar todos. Mas se eu queria levar só esse aqui, eu só deixava esse selecionado e mandaria apenas esse em formato BibTeX. Obrigada pela palestra. Eu tenho uma dúvida. Nós que estamos fazendo mestrado aqui na USP, fazemos nosso login com nosso número USP e a senha, certo? E quando a gente fica desvinculada da USP, quer dizer, sai da pós-graduação, como a gente faz o acesso no OrcID? Pelos ex-alunos, continua ainda fazendo, porque eu conheço uma pessoa que terminou, defendeu no começo do ano, e ela continua ainda pela senha unificada. E também o ex-aluno tem a conta Alumni. E aí pode fazer o acesso pelo sistema. Pergunta um pouco técnica. Eu gostaria de saber se, por exemplo, no currículo Lattes, eu sei que a gente não pode fazer pesquisa porque ele tem o CAPTCHA, né? Pesquisa por robô. No OrcID é possível isso? Então, quando você faz a pesquisa no Google, ontem mesmo eu fiz um teste do pesquisador de publicação, ele faz a recuperação. Então, como ele é indexado, ele é legal porque você faz a pesquisa, ele já aparece todo o currículo do pesquisador dentro. E dentro do OrcID, você também tem como fazer a pesquisa, tem um... Deixa eu ver se eu consigo mostrar a tela. Você pode pesquisar um pesquisador ou as publicações dele. Aqui, ó. Aqui você consegue fazer a pesquisa, ó. Mas como ele já está indexado dentro do Google, se você tentar pesquisar alguém ou o campo de pesquisa, trabalho, ele também vai fazer a recuperação. Sobre a criação do OrcID, eu ainda não tenho. E aí você comentou sobre o Alumni, né? Eu fiz graduação na USP, mas agora estou na UFSCar. Então, para eu criar, seria mais fácil eu criar com a conta do Alumni ou tanto faz? Faz a conta do Alumni e aí você tenta fazer o acesso pelo sistema unificado, tá? Com a senha. Isso. Bom dia. Apenas como a gente tem um pouco de tempo, queria fazer uma pergunta meio que fora do tema, mas talvez vocês saibam. Quando você faz atividade de revisão de artigos, o Publons ele tem ele pede para você colocar essa atividade, né, descrever essa atividade. Você tem aqui no OrcID Sim, a gente também? não mostrou, porque é um campo novo que entrou esse ano. É esse aqui, ó. Aí, esse campo aqui, você pode colocar que você participou de comissão de pesquisa, como revisor, ou de algum trabalho voluntário, você pode fazer o preenchimento. Ainda tem vários campos que eles estão ainda devendo. Eu acho que ainda não é tão completo, mas, com o tempo, eles estão adicionando novos campos para ser preenchidos. Mas aqui, nesse campo aqui, você pode... É esse, né, Ana Paula? Você pode fazer o preenchimento como revisor. Tá bom? Se tem integração de dados, eu acho que você tem que vir aqui e preencher automaticamente. Não é porque está lá no Publons que ele vem direto. O Publons só manda trabalho e o seu profile ali, né, alguns dados. Então, não tem a parte ainda dessa. Então, você vem aqui e coloca automaticamente, por enquanto, manualmente, né? Mas parece que está havendo uma integração. Esse esquema, pelo menos recentemente, eu recebi um esquema de... quando você faz a revisão de artigos, ele manda pelo Publons, né? Ele já integra as revisões que você tem. Tem tantas revisões nesse ano, tal, para tais revistas. Óbvio que não são para todas, mas aquelas cadastradas ali. Mas já está fazendo o envio dessas informações, me parece. Sim, envia para o Publons, envia. Isso. Não envia do Publons para o OrcID.
por enquanto. Eu acredito que vai acontecer, porque se você entra aqui no site do OrcID, vai lá para saber o que está acontecendo, porque o Research ID está com algumas diferenças, eles falam que não está totalmente integrado o Publons com o OrcID. Está o Research ID, como teve essa mudança, então está dando essa integração aos poucos. Está até escrito lá que nem tudo está temporariamente fora de serviço. Eu até acreditei que o Lattes estava acontecendo o mesmo problema. Você lembra que o Eduardo falou que não tem mais como vincular o Research ID no Lattes? Então, a Elsevier, a Clarivate, aí está mudando, né, a plataforma e, por isso, está tendo essas dificuldades agora. Mas os trabalhos estão indo, porque eu fiz teste e trabalho vai. Brenda, Ana Paula, muito obrigado Obrigada mais uma a vez. vocês, Aplausos para gente. elas.